Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, um grande prazer tê-los a bordo. E mais uma dica do Instituto Professor Calazans. E a dica de hoje é do abstrato ao concreto. O que seja isso, Calazans? Ora, nós temos percebido que muitos palestrantes, eles ministram as suas palestras, às vezes professores, também de uma forma muito abstrata, de tal forma que os alunos não conseguem entrar na palestra. Os conceitos, as informações são abstratas. Nós já falamos em dicas anteriores que o bom palestrante, o excelente palestrante, ele se perfaz diante da utilização de muitos, ou melhor, de várias técnicas, né? Então não é um assunto, uma técnica, é um conjunto de ações. E nós vamos apresentar mais uma aqui. Como é que um palestrante ele se torna excelente? Como eu já disse, muitas vezes as pessoas conseguem qualificar. Esse palestrante é bom, esse professor é muito bom, mas não conseguem identificar por que ele é bom. Então, no nosso curso de Oratória e Comunicação, nós temos essa finalidade. Não apenas apontar a qualidade, a apreciação do mérito ou demérito do professor. Mais do que isso, identificar tecnicamente por que aquele professor é bom ou ele é ruim e assim por diante. E hoje, essa dica ela é muito importante, tá? Então, qual a observação? É fazer com que o ouvinte, o aluno, o membro da plateia, esteja dentro da palestra, ok? Nós sabemos que quando o palestrante, o comunicador, ele se comunica com o seu interlocutor, ele está operando, está trabalhando com diversos tipos de pessoas que são visuais, aquelas pessoas que interagem melhor com o mundo, com os olhos, né? Outras pessoas se interagem melhor, aprendem melhor o mundo com os ouvidos, né? Que são as pessoas auditivas, e as sinestésicas para os outros sentidos, né? Pessoas que gostam de pegar, pessoas que gostam de sentir o cheiro, o paladar. Então, o comunicador, ele precisa entender a plateia. Esse assunto ele é mais complexo, mais amplo, nós tratamos isso no nosso curso de Oratória e Comunicação. Mas o que você precisa entender é que vai trabalhar com pessoas que interagem de formas diferentes com o mundo. Isso é importante e precisa aprender isso, tá? E nós temos aqui um caso muito interessante de um grande apresentador, que eu vou falar quem é, na realidade é um grande empresário, um grande empreendedor, renomado internacionalmente, e nós vamos falar que ele, na realidade, ele foi tão bem quanto em comunicação, há quem acredite que ele vendeu, se saiu bem no mundo do empreendedorismo, porque ele era um excelente comunicador, mas melhor comunicador do que, propriamente dizendo, um empreendedor. O que nós precisamos entender é que não existe um empreendedor sem que ele se comunique bem. Então, nós temos aí Steve Jobs, que ele entra numa conferência, numa apresentação, onde ele vai apresentar, na época, o seu novo produto. E ele chama a atenção, que ele entra com um envelope amarelo e ninguém, a princípio, que entendia, né, o que ele estava querendo fazer. Essa expectativa é uma técnica também da expectativa, ou a técnica da antecipação, onde ele gera curiosidade, um gatilho mental que desperta o interesse da pessoa participar da aula. Então ele entra ali e depois começa a falar e apresenta para o mundo um notebook, né, que era o mais fino do mundo. E ele escreve isso. Então ele gera expectativa, antecipação, desperta o interesse, desperta a curiosidade de tal forma que as pessoas ficam ansiosas para ouvir o que ele tem para falar e, principalmente, as pessoas sabem que ele ia apresentar um produto. Qual produto? Então, isso faz com que a pessoa tenha toda a sua atenção presa à aula. E ele faz a sua apresentação e fala que tem ali o dispositivo, no caso o notebook, mais fino do mundo. E aí ele faz com que o interlocutor, no caso o membro da plateia, tenha noção do que é isso mais fino. A palavra mais fino do mundo é muito abstrata. Então ele faz uma comparação, olha como ele é inteligente, ele coloca, né, o notebook próximo ao seu corpo para que a pessoa consiga fazer uma relação da espessura, né, do equipamento que ele está apresentando. Então isso aí, né, é tudo preparado, né? Nós acompanhamos, inclusive indico você que acompanhe no YouTube,
as apresentações do Steve Jobs, tudo parece uma engenharia, tudo arquitetado, tudo projetado de tal forma que ele apresenta o produto, é um funil, né, para o cliente, até o último ponto, que é a ação, ou seja, o fato do cliente ouvinte adquirir o seu equipamento, que no caso aqui era o notebook. Então ele faz tudo isso e tira do mundo abstrato. Ele poderia falar, olha, eu tenho aqui hoje o equipamento mais fino do mundo. Ele até escreveu isso e apresentou isso. Mas isso, como eu já disse, é muito abstrato. Então ele sai da abstração e passa para o mundo concreto, tá? Fazendo essas comparações. E aí, comparações que ele faz. Esse notebook é fino, né? Não é tão espesso, e poderia trazer uma métrica ali, 8 milímetros, 5 milímetros, mas o que são essas medidas para uma pessoa leiga? Tem pessoas que não têm noção, né, de o que é 5 milímetros, o que é 9 milímetros, o que são 9 milímetros, e assim por diante. Então o que ele fez? É tão fino quanto um lápis, né? Ou seja, ele sai do mundo abstrato e a pessoa, eu não conheço, eu não sei o que são 5 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, não sei o que são essas coisas, mas eu sei o que é um lápis. Então a pessoa sai do mundo abstrato. Depois ele compara ao peso. Quão pesado é? Ele poderia falar 10 gramas, 100 gramas, 200 gramas, pessoas que não têm noção. As pessoas estão participando da plateia, outras vendo em vídeo, né? Como que eu vou ter noção se eu não estou pegando? Então ele fala, é tão leve quanto um bloco de notas. Interessante o que ele fez aí? Então ele tirou a pessoa do mundo abstrato e trouxe para o mundo mais concreto. Algumas colocações feitas, né, por jornalistas, matérias jornalísticas, interessante. Então foram queimados tantos quilômetros. Às vezes você fica pensando, uma determinada região da selva foi queimada tantos quilômetros quadrados. Eu não sei o que é isso. E muitas vezes eles fazem essa comparação, equivalente a tantos campos de futebol. Opa, eu não sei o que é isso em metro quadrado, mas tantos campos de futebol, eu tenho noção do que é campo de futebol. Então ele tira o ouvinte, o aluno, quem quer que seja, do mundo abstrato. A população da Tailândia é de 6 milhões. Né? Essa colocação nós vimos sendo feita por um jornalista. Mas ele complementou, é equiparado a hoje a população do Rio de Janeiro. Eu falei, opa, então a população de um país é equiparado à população de um estado no Brasil? Então ele sai, né, tira o ouvinte do mundo abstrato e passa para o mundo concreto. O número de paulistas que foram para o litoral é né, isso aqui também foi uma matéria em que, num grande feriado, a população paulista saiu, desceu para a praia. E o jornalista falou que o número de paulistas que desceram era o equivalente à cidade, à capital, a cidade do Paraná, a capital, no caso, de Curitiba. Olha que interessante. Tantas pessoas. É como se uma cidade toda estivesse esvaziada, como se você fosse a Curitiba e não tivesse ninguém. É essa relação que ele fez. Quando ele faz isso, ele é inteligente. Então ele faz com que o ouvinte saia do mundo abstrato. E é isso que você precisa aprender, e é isso que nós precisamos aprender. É mais uma dica que nós podemos inserir em nossas aulas. Muitas aulas, muitas palestras, elas trabalham com termos vagos, números vagos, concepções, definições vagas. Sempre traga para o mundo real e você terá mais uma parcela de conquista no mundo da oratória e da comunicação. Ok? Muito mais temos a falar sobre isso. Entre em contato com o professor Calazans e nós teremos o maior prazer de apresentar essas dicas e outras no nosso curso de oratória e comunicação do método Professor Calazans. Ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço e tudo de bom.